obediente a papai e mamãe? Eu lembro que toda vez que a gente tinha Dia dos Pais, tinha aquele negócio todo que a gente queria dar um presente para o pai, para a mãe, sempre vinha aquela resposta assim, né? O presente maior é a obediência. Eu queria que vocês fossem mais obedientes. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Ih, rapaz, o negócio está feio, viu? O negócio está feio. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre obediência radical. Por que esse nome radical? A gente tem alguma dificuldade com algumas palavras. Uma das dificuldades que nós temos é com a palavra obediência, a outra palavra amor. Por exemplo, você vai escrever lá na internet que a gente precisa amar as pessoas. Aí alguém diz assim, mas não é só amor, tem que ser justiça. E não sei se foi ontem, se foi hoje, um amigo, que provavelmente ele vai ouvir isso, ele escreveu um negócio lá, eu falei que assim que a gente terminar o mês da família, eu vou fazer um sermão específico para falar sobre amor. Porque a gente não tem entendido de verdade o que a Bíblia fala sobre amor. E a gente não tem... Obrigado, querido. É a trindade aqui, ó. Cada copo desse eu tenho 20 minutos. Uma hora. Então, é mais ou menos assim. A gente fala sobre obediência, a gente não entende direito sobre obediência. E obediência é uma das palavras que ela vai percorrer em toda a Bíblia. Você quer ver um exemplo? Adão e Eva. O pecado não foi comer o fruto. O pecado foi a desobediência. Outro detalhe, a força de Sansão estava onde? Não, estava na obediência. Se ele fosse obediente, ele não cortaria os cabelos, porque ele fazia um voto chamado nazireu. Mas a força não estava nos cabelos, estava na obediência. E a gente vai pensar um pouco a respeito dessa obediência radical. A palavra radical no nosso dicionário está fundamental. A palavra radical significa completo, profundo e aquilo que é inflexível. Nós não podemos ser flexíveis na desobediência. A gente não pode ser flexível na obediência. Na lei, no Antigo Testamento, dizia que se você caísse em uma delas, você caía em tudo. No Novo Testamento, a gente vai ver que o fruto do Espírito, ele vem sobre vários elementos, e quando a gente não tem um dos frutos do Espírito, nós não estamos completos. Então nós vamos entender um pouquinho a respeito disso nessa noite. Para isso, eu vou pedir muito a sua atenção, porque uma das coisas que eu vou fazer hoje, que geralmente eu não faço, é usar muitos textos. Se você quiser anotando, se você não quiser anotar, não tem problema, que a gente está filmando, e depois você vai lá na filmagem, você vai anotando os textos que a gente for utilizando. Mas nesse eu quero convidar você a abrir em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. E nós vamos ler de 46 até o 49. Primeiro copo dos 20 minutos. Lucas, capítulo de número 6. A partir do 46 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Todo mundo achou? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundo vala e lançou alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Deve ter sido Zé Ronaldo com o pessoal. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrajoando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Mas eu quero que você fique preso comigo em um determinado momento do texto. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? O que Jesus está dizendo aqui para
para aqueles que são os escribas e fariseus, é que não adianta nada ficar chamando de Senhor e Senhor e não faz aquilo que Ele manda. Aqui a gente precisa entender, porque a palavra Senhor, no nosso contexto do século em que nós vivemos, não tem um significado tão profundo quanto daquela época. Se você tem um histórico na sua família, de você ter na sua família de uma descendência de escravos, talvez você tenha um pouquinho melhor. Porque senhor de engenho, ele era dono daquelas pessoas. E toda vez que você utilizava essa palavra no grego, nesse período, ou no período da escravatura, quando você tinha o seu dono, você chamava de senhor, da maneira como está escrito aqui em letras garrafais. Então o que Jesus está dizendo assim, não adianta nada você me chamar de Senhor, dizer que eu sou o Senhor da sua vida e não me obedecer. E aí ele faz a comparação como o homem que constrói uma casa bem alicerçada e o homem que constrói uma casa sem alicerce. Aquele que constrói bem alicerçada é aquela pessoa que obedece. E aquele que constrói a casa sem o alicerce é aquele que é o desobediente. Mas a característica daquele que obedece a Deus é aquele que chama Deus de Senhor. Entende que Ele é quem manda nele. Entende que Deus é que dirige a nossa vida. Utilizando essa nomenclatura, a gente vai ver percorrendo a Bíblia toda. E talvez, porque vamos fazer uma forma sistemática, você vai falar assim, eu não tinha percebido isso, assim como eu não tinha percebido. A gente vai ver que o escravo ele era comprado. Você concorda comigo? O escravo era comprado. E se eu fosse na época da escravatura, provavelmente eu não seria tão caro assim, seria um escravo barato. Porque se você é da descendência de negro, de africano como eu sou, ou de índio como eu sou, você vai ter um problema seríssimo para aquela época, canela grossa. Todo escravo de canela grossa era barato. Escravo de canela fina era caro. Então, aquele corredor, como é o nome dele? O Bolt. Provavelmente ele ia ser um escravo muito caro, né? O Anderson Silva seria um escravo muito caro. Você talvez esteja olhando para a sua canela agora, para saber se você ia ser um escravo caro ou se seria um escravo barato. Eu provavelmente seria um escravo barato. Mas, tanto escravo caro como barato, ele era comprado. Por que eu quero trazer essa ênfase? Porque eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Já o último livro da Bíblia, os últimos suspiros de fechar os rolos, que diz assim, em Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, está falando de Jesus, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua, povos e nações. Então, meu querido, você foi comprado por Jesus através do sangue dele derramado na cruz. Você foi comprado para que você seja servo do Senhor Jesus. Eu poderia aqui te encher de textos. Um texto que é muito utilizado, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que eu acho que é bem conhecido. Você conhece o texto? A gente consegue falar ele? Conseguimos? Então abre a sua Bíblia aí já. Abre a sua Bíblia para que o que eu fale você veja na Bíblia e você não vê que eu estou inventando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Querido, você foi adquirido pelo sangue de Jesus na cruz, para que anuncie as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma outra versão que vai dizer que é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Foi comprado pelo mártir de Jesus. E pela ressurreição de Jesus nós temos vida e vida eterna. Mas eu quero trazer para um outro texto sobre a questão da obediência. Um texto muito conhecido chamado de A Grande Comissão.
E ontem eu coloquei na internet dizendo que se a grande comissão não arde no seu coração, é porque é possível que o grande mandamento não arda também no seu coração. Mas eu quero convidar você a ver esse texto, agora de uma outra maneira, sob a perspectiva da obediência em sua radicalidade. O texto de Mateus capítulo 28, a gente tem a grande comissão, que são os versículos 18, versículo 19, versículo 20. Você vai ver que no versículo 20 diz assim: ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho pedido. Está assim na sua versão? Não? Então abra sua Bíblia aí, se você ainda não achou, a gente vai esperar você abrir. Mateus 28, versículo 20. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 20. Esse texto é o texto que faz parte do que nós conhecemos como uma grande comissão, a comissão que Jesus deu para os seus discípulos, que somos nós, onde ele fala que precisamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o versículo 20 diz: ensinando-os, quem? Os discípulos, a observar parte do que Jesus ensinou. Não é assim? Não, toda. E todas as coisas que eu vos tenho pedido, mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diante da grande comissão, a gente vê que o que caracteriza a gente, além dos frutos, é a obediência. Um servo do Senhor que não é obediente, e eu não estou aqui trazendo a obediência para o líder religioso, obediente na questão dos usos e costumes de determinadas igrejas. O que eu falo sobre a obediência à Bíblia, obediência a Deus. E esse texto mostra para a gente que a marca principal de um discípulo de Jesus é a obediência. E a gente, em todos os textos na Bíblia, quando se fala de servo, quando se fala de discípulos, quando se fala daquele que está fazendo algo ao Senhor, a característica principal dessa pessoa é a obediência. A gente vai ver, por exemplo, Efésios 2, de 1 a 3. Lembra que eu falei que a gente ia ver bastante texto? Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, na versão que eu tenho diz assim: e ele vos vivificou, estando nós mortos nos nossos deleites e pecados, e nas quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo. Deixa eu parar aqui sobre a questão mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso evangeliquez. Quem é novo convertido vai entender o que eu estou dizendo. O cara chega para conversar contigo e fala assim: e aí, como é que você vai? A paz do Senhor, varão, estou só no óleo. Não é? Aí o cara que está do lado não entende nada, porque a gente não está perto de praia, a gente... E de repente ele fala assim: ó, o Espírito me pegou. E aí começa a trazer tantas palavras que no nosso contexto a gente entende, mas quando a gente está fora as pessoas não entendem. E aí quando a gente fala assim: porque essas coisas é do mundo. Aí o pessoal olha para a gente e não entende muito o que significa esse do mundo. Espera aí, os caras são ET? Eu lembro que, fugiu o nome do pastor agora, ele falava sobre namoro, noivado, casamento... namoro, noivado, casamento e sexo. A gente fez curso com ele, não lembro o nome dele agora, vou lembrar depois. E aí ele falou que ele recebeu uma carta de uma pessoa, de uma menina, que tinha um rapaz na escola que estava dando muito em cima dela. E ele falou: olha, fala para ele que você não é desse mundo. E aí o cara começou a cantar ela. E em determinado momento ela disse: olha, para de falar comigo, eu não quero papo contigo, porque eu não sou desse mundo. Aí disse que o cara olhou, parou, deu aqueles passinhos para trás e foi embora. Você viu que dá certo, né? Mas muito tempo depois o rapaz pensou que aquela menina estava maluca, coisa assim desse tipo, coisa que as pessoas pensam da gente, não é? Então, quando o texto fala das coisas do mundo, ele está falando do sistema que é controlado pelo diabo. Porque quando
Você já ouviu falar isso, que existem 3 posições que você pode ficar. Um do lado direito, um do lado esquerdo, em cima do muro. Do lado direito está o anjinho do Senhor. E do lado esquerdo está o anjinho do diabo. E o anjinho do Senhor falando assim: ei, desce aí, vem ficar aqui comigo. E o anjinho do diabo olhava assim, virava, não estava nem aí. E aí o anjinho do Senhor o tempo todo: vem para cá, aqui é melhor, olha o que a gente tem aqui. Olha como que é aqui o céu. E o cara lá no muro olhava para um lado, olhava para o outro, e o anjinho do diabo, tomando um suquinho de água ardente, daquelas que tem lá no inferno, né, porque lá é enxofre, né, deve ser copinho de enxofre que ele estava tomando. E aí, de repente, o cara que está no muro pergunta: por que você não me chama para ir para aí? Só o anjinho do Senhor. Ele: é porque o muro é meu. Então, a indecisão faz com que a gente não ande no sistema controlado por Deus. A indecisão faz com que a gente ande no mundo controlado por Satanás. Segundo curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deixa eu desconstruir uma coisa para você aqui. Seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo não é o diabo, nem os seus anjos, nem potestade, nem o que ele traz. A gente não vive, queridos, num jogo de videogame. Eu ia falar um nome aqui, mas eu ia me entregar, ó. Não vou falar o nome do videogame que eu jogava, não. É um joguinho que tinha no Atari. Falei. Como se tivesse Deus de um lado, o diabo do outro, os dois brigando para ver quem ganha a gente. Não, eu vou ganhar. Não existe isso. Isso eu não sei onde que inventaram, isso eu não sei de onde veio, mas o sistema do mundo, ele rege debaixo da soberania do sistema de Deus. E a gente não fica nessa disputa de videogame. Eu costumo dizer que o mal é uma caricatura do bem. Vou te dar um exemplo. O nosso Deus não é chamado de leão da tribo de Judá. E o texto, quando vai falar de Satanás, fala que ele, como um leão, fica ao nosso derredor. O texto não chama ele de leão. Vou mais lá para trás. Qual foi o motivo pela qual ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser como Deus. Então o mal, na verdade, é uma caricatura do bem. Não é o contrário do bem, onde Deus é bem e o mal é o diabo e ficam lutando. Até porque ele já está perdido, ele já perdeu. Então não existe uma luta meio que hollywoodiana entre Deus e o diabo. Nosso maior inimigo é a nossa carne. Somos nós mesmos. O diabo não peca no nosso lugar. Claro que ele vai colocar circunstâncias para que isso aconteça. Mas quem comete o pecado não é ele, sou eu. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem obediências que são aparentes, obediências que são parciais e orgulho na obediência. Talvez você esteja olhando para mim e falando assim: como é que é, pastor? Tudo isso que eu falei é introdução. Está vendo? Um copo, não é? Tudo isso que eu estou falando para você é introdução para a gente pensar nesses 3 tipos. Mateus 21, 28. Não se preocupe não, que a gente sai daqui antes de meia-noite. Mateus 21, abra sua Bíblia aí. Agora eu preciso que você abra. Mateus 21. A partir do versículo 28. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar, já achamos. Mateus 21,
a partir do 28, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vai para hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O que o texto está dizendo é: você tem 2 filhos. Você pede para o filho: vai comprar pão. Eu vou. E ele não vai. O segundo, você pede para ele fazer a mesma coisa. Vai lá, filho, comprar pão. Aí ele: eu não vou fazer a cena aqui porque vai ficar feio, né? Uma criança batendo o pé, fazendo pirraça, dizendo que não quer ir, mas murmurando: meu pai mandou, ele manda em mim, eu vou. Aí vai. Na história, Jesus está comparando mais ou menos isso e dizendo, pergunta para eles: quem foi que obedeceu? Eles respondem: o segundo. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Vocês é o primeiro filho, que na verdade diz que obedece, mas não obedece. Enquanto as meretrizes, os gentios, chegou a palavra para eles, de pronto eles não quiseram, mas eles se arrependeram e agora eles estão obedecendo. Pastor, onde que o senhor vê nisso? Eu vou te dar um exemplo só, para a gente não se estender. O mandamento dado a Moisés era para ser cumprido. Já que eles são judeus, eles tinham que honrar pai e honrar mãe. Mas os escribas e fariseus fizeram uma lei para que em determinado momento da vida dos seus pais, eles poderiam utilizar o dinheiro que era vamos botar entre aspas, da aposentadoria dos pais, para dar às pessoas, para dar aos pobres. Ele está deixando de cumprir a lei, o mandamento, para ficar bem na fita com o povo. Então eles inventaram uma lei para desobedecer o mandamento. O que Jesus está dizendo para eles é isso: vocês fingem que obedecem, mas na verdade vocês não obedecem. Vamos continuar. Eu quero trazer para você 1 Samuel, capítulo número 15. Essa história é bem interessante. Samuel, nesse capítulo, ele vai à guerra. Saul vai à guerra. E Samuel fala para ele: olha, vai para a guerra, você precisa exterminar com todo mundo, não traga nenhum despojo da guerra, queime tudo e mate todos os líderes, todo mundo, extermine. Saul, ele dá uma de sacerdote, ele deixa o principal líder desse local vivo e traz consigo alguns despojos de guerra. Então Samuel vai a Saul para falar com ele. E há um diálogo agora no capítulo 15, no versículo de número 21. Saul dá uma desculpa para Samuel. Diz assim no versículo 21. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do anátema, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gigal. Saul está dizendo assim: não foi eu não. Quem pegou do despojo de guerra foi o povo. Quem pegou as coisas do melhor da anátema, anátema é uma coisa amaldiçoada, foi eu não. Foi o povo que pegou para sacrificar ao teu Deus. O que Saul fez? Além de desobedecer ao mandamento de Deus, ele colocou a culpa no povo. Irmãos, só a gente aqui,
olha aqui para mim, câmeras em mim. Você já fez isso? Diante de um problema, alguém disse assim, não, porque você fez isso? Ah, mas eu fiz isso porque fulano... Você já deu essa desculpa? Não precisa me responder. Porque eu também já fiz. Então, no capítulo, mesmo capítulo 15, continue nele, no versículo 24, olha o que acontece. Então disse Saul a Samuel, pequei. Poxa, que bonito, né? Reconheceu o pecado. Pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ele reconhece que errou, mas novamente ele coloca a culpa em quem? No povo. Eu fiquei com medo deles. Diante daquelas vacas bonitas, daquelas ovelhas, eu precisava fazer uma coisa para eles. Diante das coisas, das circunstâncias, a gente diz assim, não olhe para sua esposa, ainda bem que os maridos estão longe das esposas, porque tem uma troca de olhares agora, né? Homem é um problema sério. Homem, quando reconhece que errou, olha para a esposa assim, eu errei mesmo, mas eu errei por causa disso. Estou certo, mulheres? Você sabe por que eu sei disso? Porque eu sou marido. Eu fico tentando não fazê-lo. E é uma das coisas que o homem gosta muito de fazer. Pastor, é possível errar? É possível, diante das circunstâncias, por mais pesada que seja, eu obedecer? É. Porque além de o amor de Deus por nós não ser circunstancial, da nossa alegria não é circunstancial, a obediência não é circunstancial. Não é diante das circunstâncias que eu sou obediente ou sou desobediente. Eu preciso obedecer, como diz o texto de Mateus, em todas as coisas. Lembra daqueles 3 homens na fornalha? Daniel capítulo 3. Enquanto eu estiver falando, você pode abrir e ir acompanhando o que eu vou falar. Daniel no capítulo 3 fala sobre três príncipes. Quem lembra os nomes? Sa, Me e Abi, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles precisavam, diante do novo local que eles estavam, adorar a deuses que não era Yahvé. Mas eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Obedecer ao mandamento de Deus. Que a gente não adora os outros deuses. Só o Deus verdadeiro. E no capítulo 3 vem narrando toda essa história. Chega um determinado momento, tradução Daniel no século 22, diz assim, cara, tu tá doido? Tu vai morrer. E o rei ficou tanto chateado com vocês que ele aumentou a temperatura 7 vezes. Não tem problema nenhum. Então eles são amarrados. Não sei se você já reparou esse texto. Eles são amarrados, são jogados na fornalha, amarrados. E depois de um certo tempo, o rei olha assim, gente, espera aí. Deu tela azul. Travou o sistema. A gente não jogou 3 lá dentro? Por que eu estou vendo 4? E o texto escreve assim, está escrito assim, 1/4 tem aparência em letras garrafais, letras maiúsculas, filho do homem. E ele sai de lá. Você já ligou o fogo em casa, esqueceu e passou o braço sem querer e queimou os cabelinhos aqui do braço? Eu sou craque de fazer isso. Eu vou fazer alguma coisa, quando volto assim, aqui está tudo enroladinho. Não aconteceu com nenhum dos 3 isso. Eles decidiram obedecer diante das circunstâncias. Estamos caminhando para o final. E olha que só bebi um copo.
Faltam 2. Primeiro eu falei sobre obediência aparente, escribas e fariseus. Obediência parcial, que foi o que aconteceu com Saul. Parcialmente, Saul obedeceu. E eu quero falar sobre o orgulho da obediência. Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10, versículo 9. Esse capítulo é muito interessante. Na verdade, toda a Bíblia é muito interessante. Atos 10, a partir do 9, diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ou na parte de cima da casa, no telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Se você não tem condição de um monte, irmão, suba no telhado da casa. Não, brincadeira. Por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, qual era baixado a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia-se a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Ele sabia quem era. Não sabia? De modo nenhum, Senhor, em letra maiúscula. Então ele sabia que era Deus. Porque jamais comi coisa alguma imunda. Versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: aos que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Versículo 16, sucedeu isso pela 3ª vez, e logo o objeto foi recolhido do céu. O que aconteceu? Pedro estava orando, teve uma visão, Deus falou com ele, apresentou animais que para os judeus não poderiam comer, porque eram considerados animais imundos, e ele mesmo fala: eu nunca fiz isso, eu vou fazer agora. É mais ou menos assim: Deus, o Senhor esqueceu? O Senhor esqueceu que o Senhor falou lá atrás que eu não podia comer esses animais? Agora você está dizendo para eu comer? E é retirado. E ele não entende. Ele não entendeu, sabe por quê? Porque não dava para entender. Porque que Deus estava mandando ele fazer ia de encontro àquilo que o Antigo Testamento falava que era para fazer. E aí, de repente, quando batem em a porta, agora ele entendeu o que aconteceu. Pedro estava sendo chamado para falar aos gentios. E entrar numa casa de um gentio era pecado. Pedro estava sendo preparado por Deus para entender que o evangelho precisava ser levado a outros. Nesse momento existe algumas coisas que a gente precisa aprender com esse texto. Pedro estava se orgulhando da obediência. Eu sou obediente. O próprio Senhor falou para ele fazer e ele replicou o Senhor usando para o Senhor a Bíblia. E eu acredito que ele, nesse momento, ele não entendeu, porque ele não permitiu que aquilo que Deus lhe falou como mandamento, ele fez naquele exato momento. Jamais eu vou colocar coisa imunda na minha boca, esqueceu? E Deus chama ele para ir aos gentios. Paulo entendeu isso. Em Gálatas, no capítulo 3, 28, diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então Pedro agora começa o ministério da pregação aos gentios. Irmãos, eu na verdade nessa noite eu compartilhei contigo
aquilo que é uma briga interna minha. A gente passa a nossa vida tentando entender algumas coisas. Semana passada o tema foi quem é você ou quem sou eu. E eu disse que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos conhecemos. E quanto mais eu tenho me aproximado de Deus, mais eu tenho tentado entender a questão da obediência. Deus nos chama sempre à obediência. Em Lucas capítulo 18, quando tem um escriba e o publicano, o escriba, o fariseu, ele bate no peito dizendo assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como este. Enquanto o outro diz: Senhor, me perdoe pelo que eu sou. Alguns caem pelo orgulho de se entenderem obedientes. Mas é impossível ser obediente e orgulhoso. Porque se a gente é orgulhoso na obediência, a gente não é obediente. A marca principal do cristão, crente em Cristo Jesus, é a obediência. Pastor, não é o amor? Amor não é sentimento. Amor é obediência. Quando Jesus vai falar sobre o maior mandamento, como que ele fala? Se for possível, ame ao próximo, não é assim? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Amar é obediência de um mandamento. Arrependimento também passa pela obediência. Você ouve muito assim, que a gente precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, não é assim? Mas muita gente quer receber Jesus como Salvador. Salvador qualquer um pode ser. Os judeus ficam esperando até hoje o Salvador. Mas o que Deus quer de nós é que a gente olhe para Ele como Ele sendo Senhor. Porque no momento em que Ele se torna Senhor da minha vida, eu passo a obedecê-lo naquilo que Ele quer que eu faça. Querido, todo o evangelho de Jesus Cristo é baseado na obediência. Jesus disse que Ele veio para obedecer ao Pai. Estamos falando de Jesus. No final, na cruz, a última frase dele, quem lembra? A última palavra que Jesus falou, a última frase na cruz: está consumado. O que ele está dizendo? Senhor, Pai, tudo aquilo que você mandou eu fazer, eu fiz. Terminou. Querido, eu não sei qual é o nível de obediência a Deus que você tem. Mas Deus não nos chama para ser obedientes parciais. Eu não sei qual é o nível de obediência que você tem diante de Deus. Mas Deus não nos chama para ter uma obediência visual. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Certa vez alguém perguntou para mim: pastor, isso aqui é pecado? Tal coisa é pecado? Nós, como seres humanos, nós queremos uma cartilha do que pode e o que não pode. Nós queremos, na verdade, levar para os nossos líderes a responsabilidade deles dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Nós queremos passar para o outro a responsabilidade dos meus erros. A gente precisa entender a obediência, porque a gente não vai ter a síndrome que eu chamo de Adão e Eva, vocês já sabem disso. Síndrome de Adão e Eva: comeram do fruto, desobedeceram. Aí Deus chega para tomar o chá das 5 da tarde. Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Deus estava dando a oportunidade de Adão de se retratar. Adão, cadê você? Ah, Senhor, eu estou nu e fiquei com medo. Novamente, Deus dá mais uma chance. Por acaso, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? A resposta de Adão: a mulher que tu me deste, me deu, eu comi.
Alguns dizem que Deus vai a Eva para ver se ela conserta o problema, né? Eva, o que foi que aconteceu, Eva? A culpa não foi minha. A serpente me enganou e eu comi. A história para por aí. Porque se Deus fosse a serpente ia dizer, eu fiz o meu trabalho. Eu vim aqui para matar, para roubar e destruir. A gente coloca sempre a responsabilidade no outro. Pastor, pode beber? Tem um negócio interessante que outro dia eu recebi. Pastor, pode beber? Pode fumar? Pode ser aquela... Aí alguém vai responder assim, pode. Só não pode entrar no céu fazendo todas essas coisas. Não é? Eu não vou chegar ao ponto de dizer isso para você. Mas eu vou dizer para você o que Dani escreveu na porta da geladeira que eu compartilhei com as pessoas no WhatsApp. Pastor, isso foi o início é brincadeira, mas a resposta dela é verdade, tá? Pastor, posso ouvir música que não é evangélica? Aí ela colocou lá um desenhozinho. Ouça músicas que te aproximam de Deus. Use essa frase para tudo na sua vida. Na hora que você for perguntar se você pode ou não pode, perceba se aquilo que você está fazendo te aproxima de Deus. Não, pastor, mas se eu fizer isso daqui escondido lá em casa... Hã? Eu aprendi uma coisa, que tudo aquilo que você faz escondido não serve. O que isso tem a ver com obediência? Demais. Porque aquele que ama, obedece a quem lhe comprou. Eu amo o meu Senhor. E por isso eu vou fazer o possível para obedecer aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou tentar ser. Aquilo que a Bíblia diz que eu preciso fazer, eu vou me esforçar ao máximo para fazer. E aquilo que a Bíblia diz que é verdade, eu vou fazer com que outras pessoas entendam que a Bíblia é a verdade. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, se aproxime ao máximo de Jesus. Esqueça as pessoas que vão falar A ou B a respeito do que é se aproximar de Deus. Porque essas pessoas que falam contra se aproximar de Deus, é porque elas estão longe de Deus. Se aproxime de Deus. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai se reconhecer, mais você vai fazer o caminho da santificação. A gente não se torna santo de uma hora para outra. A palavra santo separado sim, mas a santificação é diária. Pastor, não dou conta. Dá sim, filho. Dá sim. Pior homem que alguns dizem que já pisou na terra se chama Paulo, que antes era Saulo. Perseguia cristão e matava cristão. Ele morreu em prol daqueles que ele perseguia. Se Paulo pôde ser mudado, e foi a ferramenta que foi, a sua vida pode ser transformada e ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Quero pedir que você feche seus olhos. Nós vamos orar. E olha que não foi uma hora não. Eu quero pedir que você fale com o Senhor nesse momento. Quem mais conhece você é Deus. O salmista fala que Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece de maneira profunda. Verifica aí em você se você tem sido obediente ao Senhor. Se não, hoje é o dia de concertos. Peça perdão. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te ajudar nesse caminho da obediência. Chegar ao final das nossas vidas, a gente vai poder dizer: está consumado. Eu fui obediente. Servo bom e fiel. Porque a fidelidade, ela é consequência da obediência. Pai de amor, nós estamos na Tua presença e eu quero agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de poder, Senhor Deus, falar contigo, de entender, Senhor Deus, que durante a nossa caminhada, Senhor, Tu
Tu, Senhor Deus, tem nos levado ao caminho, Senhor Deus, de aperfeiçoamento. Paulo disse que ele não era perfeito, mas ele estava em busca da perfeição. Ele mesmo disse que não era possível isso acontecer, e a gente sabe disso. Mas, Senhor Deus, nós queremos ter como alvo, Senhor Deus, Cristo. E Cristo era perfeito. Senhor Deus, enquanto estivermos nessa terra, a gente sabe que vai cometer erros. Mas, Senhor Deus, obrigado, porque os nossos pecados foram todos levados na cruz. E existe a possibilidade da gente crescer, Senhor Deus, em graça, em conhecimento de Ti. Senhor Deus, nos ajude a ser obedientes à Tua palavra. A Tua palavra diz que a gente precisa amar. A Tua palavra diz que nós precisamos levar a palavra do Evangelho a toda criatura. E na grande comissão diz que nós precisamos ensinar os discípulos a guardar todo o mandamento. Mas, Pai, como é que nós vamos ensinar, Senhor Deus, a guardar todos os mandamentos se a gente não guarda? Por isso, Senhor Deus, nos transforme de glória em glória, para que a gente possa, Senhor Deus, ser referência do Teu reino, referência do Teu Evangelho. Senhor Deus, o Teu Espírito tem espaço, Senhor Deus, nas nossas vidas, para transformar, Senhor Deus, as nossas vidas. Eu quero pedir a você que entende que você precisa consertar alguma coisa na sua vida, que você fique em pé. E nós vamos encerrar orando esse momento. Se tem alguma coisa na sua vida que impede de você ser um obediente radical, completo, sem parcialidade, fique em pé dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor Deus, os Teus filhos que estão necessitando, Senhor Deus, desse conserto, assim como eles e como eu, Senhor Deus, que estou de pé, entendemos que para consertar machuca, dói. Mas, Senhor Deus, o Teu Espírito tem livre acesso para nos mudar. Muda, Senhor Deus, transforma em nós aquilo que precisa ser mudado para a honra e glória do Teu nome. Mas mesmo sabendo, Senhor Deus, que dói, nós queremos agradecer, porque queremos ser obedientes, não orgulhosos, mas obedientes. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu, Senhor Deus, ouve as nossas orações. E além de ouvir as nossas orações, Tu, Senhor Deus, responde às nossas orações. Obrigado. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. E você pode sentar. Pastorzão vai gostar do que eu vou falar agora, porque ele gosta muito. É mais ou menos assim: olha para o seu irmão do teu lado. Está olhando? Primeiro irmão que está do teu lado é um milagre do Senhor.